vamos tentar explicar mais um pouco sobre isso. Aqui, só para a gente falou já um pouco, quando a gente falou de receita e despesa, mas isso aqui é o resultado do exercício. O déficit que a gente falava, que de fato melhorou em relação ao ano passado, né? Foi de 6 milhões, né? Negativo, né? No caso foi um déficit, o resultado do exercício, mas de fato um pouco melhor. Aí essa relação receita e despesa que a gente tinha já comentado para vocês, tá? Aí, alguma coisa aqui sobre o resultado do exercício? Acho que a gente já falou, né? Não, falamos já. Show. Vamos lá. Então, assunto que interessa aí ao torcedor. Dívidas, Fernando. Endividamento líquido crescendo 10% aí, indo para mais de 600 milhões. Isso, de fato, tem crescido aí um pouquinho a cada ano. A gente vê essa curva aí crescendo. E isso preocupa o torcedor, Fernando, principalmente quando a gente olha essa relação receita com dívida, aqui é em relação a endividamento líquido e receita total, é de 1,9 no caso. O Atlético tem o dobro, as dívidas representam o dobro da receita do Atlético, 1,9 no caso. E quando a gente olha a receita recorrente, aí a gente tira esse valor de venda de atletas, né? Essa relação vai para 3,3 aí, considerando essa ressalva que o Fernando fez aí de patrimonial, que a gente também tirou dessa conta. Esses números preocupam quando a gente compara também com outros clubes, Fernando? Eu acho que sim, o endividamento líquido sobre receita recorrente é muito alto, tá? É muito alto, 3,5 vezes, esse negócio deveria estar, para estar saudável, esse negócio deveria estar em 1,5, talvez 2 no máximo, entendeu? Das receitas recorrentes, tá? Porque a atividade do futebol é uma atividade, vamos dizer assim, é diferente, né? Porque o jogador, ele ao mesmo tempo, ele é matéria-prima e ativo, né? Então, eu digo, é como a fábrica de banana, fábrica de doce de banana, que vende a banana, entendeu? Não dentro só do seu doce, mas vende separado. Então, esse negócio é um negócio, vamos dizer assim, muito particular, a maneira como a importância, e particular do Brasil, né? Que o Brasil é o maior exportador de jogadores do mundo. E eu entendo que, no meu modo de ver, a saída para o saneamento financeiro do clube de futebol é venda de jogador. Porque, pega o caso do Flamengo. O Flamengo saneou o clube. Ele começou saneando sem receita não recorrente como venda de jogador. Mas o que fez a diferença no Flamengo foram os 700 milhões de reais de venda de jogador em 3 anos e meio. 3 anos e 3 anos e meio. 700 milhões de reais. Se não fosse por isso, esse elenco aí que está aí hoje não teria sido formado, né? Exato. As receitas geradas a partir do sucesso desse elenco também não teriam acontecido, né? Mas eu acho que e aqui vem um ponto central da diferença do Atlético. O Atlético está fazendo uma aposta. Essa aposta já deu errado em vários outros clubes, né? Que é a aposta de você aumenta a tua despesa, você tenta mudar de patamar de receita, você aumenta a tua despesa, tenta mudar o patamar de receita a partir de vitórias que você tenha dentro do campo, né? O próprio Cruzeiro fez essa receita, mas vários outros já tentaram no passado. Em geral, isso não dá certo, tá? Qual é a diferença do Atlético? E também uma particularidade, né? Tem declarações aí do Meninho, a galera aí que é do Galo pode até confirmar isso, mas tem declarações do Rubens Menin que ele quer que o Atlético seja um Real Madrid em 5 anos, né? Seja um clube, mas um clube de primeiríssima linha em 5 anos. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Duarte nesse sentido. Menin projetou que o futebol brasileiro comportará apenas 4 ou 5 times gigantes, sendo um deles o Atlético, né? Aí ele te pergunta se esse cenário é ufanista ou realista, Fernando. Eu acho que esse cenário, vamos dizer assim, se ele fosse... O André Sanches fez um cenário mais ou menos assim lá por 2013 para o Corinthians, deu tudo errado, né? A diferença é que o Menin é um bilionário e ele não fala só isso porque ele efetivamente, ele quer ajudar a construir este cenário, né? Eu acho que o cenário, sim, ele está caminhando para ter 4 ou 5 gigantes só, isso já está em andamento, isso já está em construção, não é de hoje, né?
Então, concordo com ele, isso vai acontecer. Né? O Atlético é um dos que vai brigar para tentar ser esse clube. Né? Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil, não vai ser nada fácil, né? Porque isso depende de uma série de variáveis. Eu acho que tem uma coisa pesando contra o Atlético. A trajetória com esse endividamento vai ser muito mais sofrida, tá? Porque você precisa estar com um clube leve e com custo do endividamento menor para poder gerar maior capacidade de investimento no futebol. Né? Ele pode ser rico, mas ele não vai colocar a riqueza dele inteira dentro do Atlético. O estádio poderá ser uma vantagem competitiva, mas veja, outros clubes também o têm, né? E com uma condição financeira interessante também. Né? Então, e que estarão o Grêmio está terminando a amortização da Arena. Né? O Atlético tem um custo, o Paranaense tem um custo muito baixo da sua própria arena, né? O Palmeiras tem um acordo espetacular, né? O Flamengo está refazendo as condições do contrato com o Maracanã, né? Então, isso não vai ser uma vantagem competitiva por si só, vai ser um elemento importante da vantagem. Mas os clubes que se sanearam antes acabaram tendo maior sucesso, né? Do que a aposta do Atlético é uma aposta contrária. Mas é o tipo da coisa. É muito fácil eu falar aqui. De repente você senta com o Ricardo Guimarães, você senta com o Rubens Menin e ele fala o seguinte, olha, eu não vou colocar dinheiro para sanear o Atlético. Eu vou colocar dinheiro para montar elenco forte. Tá? É bem capaz que essa seja a pré-condição. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a aposta, o Paulo Nobre no Palmeiras, que é um modelo tão exaltado, ele fez uma coisa diferente. Ele não pegou o dinheiro dele e falou o seguinte, olha, vamos comprar jogador. Ele colocou dinheiro para pagar dívida. Quando ele pagou dívida, ele conseguiu eliminar um puta de um custo financeiro do clube futuro. Quando você eliminou esse custo financeiro, você aumentou naturalmente a capacidade do clube em investir no futebol. Investir no futebol, você tem um elenco mais competitivo e aí você faz naturalmente com que a torcida venha. Endividar o clube para aumentar a competitividade do elenco antes da hora costuma não dar certo. Vamos ver, vamos acompanhar. Ficou alerta para esse ano. Lembrando, o Fernando falou de hierarquia, né? O Flamengo hoje, que foi o clube que mais arrecadou no ano passado, que mais faturou, faturamento de 950 milhões. Isso é mais do que o dobro do que o terceiro colocado internacional. Então, a gente já vê também uma distância aí entre os clubes. Então, de fato, a coisa está um pouco diferente do que... Munir, uma coisa importante que eu sempre coloco aqui, né? O clube precisa entender aonde está a sua vantagem competitiva. No mundo de hoje, qualquer coisa que um clube tente fazer hoje, ou que um negócio tente fazer hoje, ele é rapidamente percebido e descoberto e reconhecido pelos teus concorrentes e implementado. Então, vantagens competitivas costumam durar pouco, né? Os gaúchos perceberam que não teriam, né, a vantagem competitiva autoimposta pelo mercado do eixo Rio-São Paulo, leia-se as negociações com a Globo dos contratos de TV que deram aos clubes do eixo Rio-São Paulo um volume de recursos por muitos anos acima dos demais centros. Quando os gaúchos percebiam que eles não iam ter o mesmo volume de dinheiro que Corinthians, Palmeiras, Vasco, Flamengo iriam ter ali nas décadas de 2000, 2010, eles investiram pesadamente, principalmente de 2000, isso começou até antes, investiram pesadamente nos planos de sócio-torcedor. Eles foram pioneiros e o Internacional já faturava 60 milhões de reais nisso nos anos 2008, 2010, quando o clube brasileiro, quando muito, faturava 200 milhões. O Internacional percebeu ali
e o Grêmio seguiu rapidamente, depois outros clubes do outro, Sul, né? Isso ajuda também, né, Fernando? Isso ajuda muito. Eles perceberam que eles tinham uma vantagem competitiva que lhes davam uma neutralização de diferencial que outros clubes tinham naturalmente por conta da cota, né? O Grêmio teve uma vantagem competitiva da gestão do futebol no período do Renato Gaúcho, que permitia com que ele tirasse mais resultado dentro de campo, que neutralizava o investimento muito maior de clubes como, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, né? Você tem que perceber o seguinte: qual é o diferencial que o seu clube tem que é capaz de gerar aquele passo consistente à frente dos outros, né? Investimento em base, vender melhor. O Atlético Paranaense, que era um clube médio, caminhando para ser a terceira força do Paraná na segunda metade dos anos 90 para frente, percebeu, ainda na figura do Petralha, que se vender jogador e se aproveitar da vantagem competitiva do futebol brasileiro, vendendo diretamente ao exterior, daria a ele um recurso que ele nunca teria com um patrocinador, com a sua torcida, que era pequena, sim, ou com uma cota de TV. Assim ele mudou de patamar. A questão é aonde está a sua vantagem competitiva? Eu falo isso para todo presidente de clube. Aumentar receita em cima de fontes que outros clubes já aumentaram não é necessariamente uma vantagem competitiva. Eu costumo dizer, gestão já não é mais vantagem competitiva. Gestão é apenas uma obrigação. Quem tiver boa gestão vai conseguir se igualar ou parar de perder espaço. Mas não é mais vantagem competitiva. É isso. Eu queria agradecer quem está mandando mensagem. Tem bastante gente acompanhando a live. Gente, se inscreva no canal. Daqui a pouco inclusive a gente está falando agora de finanças. Às 18, o Léo Bertozzi, jornalista, vem conversar com a gente sobre o futuro do Atlético. A gente não vai falar só de finanças, não. A gente vai falar sobre outros assuntos também. Tem muita coisa relacionada à parte de dentro do campo, com os objetivos do Atlético para esse ano. Acho que tem muita coisa legal para a gente conversar com ele. Então, se inscrevam no canal e fiquem atentos aí que daqui a pouco a gente vai bater esse papo. Fernando, vamos avançar aqui no relatório. A necessidade de capital de giro aí aumentando 56%. Aumentou mais de 100 milhões ano passado. E isso sim preocupa, né? Isso preocupa porque isso aí se trata de financiamento. Por isso que às vezes é bom ter uma carteira gorda aí do teu lado aí, uma figura dessas aí, porque quando chega um momento como esse de Covid, o que é a necessidade de capital de giro? Você chega lá em dezembro de 19, né, e olha o seguinte, a fotografia, nos próximos 12 meses, o que eu tenho previsto de receita? Isso. O que eu tenho previsto de despesa? Isso. As minhas contas que vencem, né, falando popular. A fotografia era essa. No final do ano, o Atlético teria 280 milhões de reais para arrumar a mais do que ele já tinha previsto de receita. Eu tenho receitas, vai me faltar 280 milhões. Ou seja, todo mês, aí uns 24 milhões o Atlético precisa encontrar. Só que isso era antes da Covid, né? Quando veio a Covid, o que aconteceu? A receita que você planejava também não entrou, né? E só a TV aí, que é uma receita enorme, repactuou completamente os prazos. Então, como é que os clubes estão se virando? Eles estão empurrando com a barriga. Eles estão... Olha, devo, não nego, aquela composição que a sociedade brasileira está fazendo, mundial está fazendo. Olha, isso aqui eu devo, não vou pagar agora, estou ferrado, joga para frente, renegocia. O problema é que isso tem custo financeiro, tá? Então você não acerta isso com um banco, por exemplo. O banco fala assim, você vai me pagar. Ah, você não vai pagar? Então tá, meu amigo, então eu até te empresto, só que vai custar caro, né? Nessas horas, a conversinha bonita é só na propaganda da TV. Na hora de sentar na mesa e fazer a negociação, custa caro, né? E você precisa ter alternativa. Se você não tiver alternativa, vai custar ainda mais caro. Por quê? Porque se você ficar inadimplente, aí tem mora, tem custo judicial, eventualmente, tem multa, tem o diabo. Então, necessidade de capital de giro alta num período pré-Covid é uma complicação. É isso aí, a gente viu o quanto essa despesa gera para o clube, né, nos slides anteriores.
Vamos lá, custo aparente das dívidas 5% no ano passado, e aí 43%, uma relação direta aí, né, com a necessidade de capital de giro, né, Fernando? 43% das dívidas em relação às receitas são de curto prazo, né? É uma coisa impressionante, se você olhar. Na verdade, isso aqui é a dívida de curto prazo. Tem uma correção aqui, tá, Munir? Em relação às dívidas totais, tá? Em relação às dívidas totais, 43% disso aqui, do total da dívida do Atlético, vence em menos de um ano. Do ponto de vista de solidez, se fosse uma empresa, você falaria, isso é horrível. Sim. No ponto de vista do futebol brasileiro, isso é comum. Vamos lá, avançando, gente, tá? E aí, para a gente já chegando aqui no nosso final da nossa análise, patrimônio líquido aí em queda, né, Fernando? Desde 2011, é isso? 171 milhões de reais de redução de patrimônio nos últimos 10 anos. Isso é função dos prejuízos acumulados aí, que são, eu não me lembro exatamente os prejuízos acumulados do Atlético ao longo de 10 anos, são, peraí, só vendo aqui, são acho que 300 e poucos milhões de reais. 228 milhões nos últimos 10 anos, tá? De prejuízo acumulado. É muita coisa, né? Então, esses prejuízos, eles consomem o patrimônio líquido numa razão direta, né? Mas, por outro lado, o clube tem ativos patrimoniais que sofrem avaliação. E o Atlético é um clube de patrimônio. É um clube que... Esse shopping, por exemplo, olha, o Diamond é absolutamente relevante para a história do Atlético Mineiro e para o futuro do Atlético Mineiro. É um patrimônio em que o clube teve muita sorte e competência lá no passado para garantir esse patrimônio para o clube, que ele é essencial. Outros clubes tiveram patrimônios, oportunidades de ter patrimônios como esse e torraram, né? E a participação do Diamond, que está agora entrando aí na negociação com o MRV, mas é o estádio do próprio Atlético, né? Então, ele é fundamental. Então, esse patrimônio está sendo corroído por prejuízos acumulados, mas ele não está sendo corrigido adequadamente também. Então, o Atlético é um clube que tem um patrimônio muito significativo. O Igor aqui não tinha perguntado sobre o shopping também, acho que está respondido, né, Igor? O Marcelo Aquino falando que a vantagem competitiva do Galo tinha que ser a base. Lembrando que o Santos aí teve uma queda importante de utilização da base no período do Sampaoli, né? Foi um período muito importante. Quem foi que fez esse comentário aí? Quem foi que fez esse comentário da base? Marcelo Aquino. Olha, Marcelo, você está absolutamente correto. Uma das boas oportunidades dos clubes, eu diria que a principal nesse momento aqui, é efetivamente a base, porque ela está inserida numa vantagem competitiva clara que o futebol brasileiro tem, que é ser o fornecedor de jogadores do mundo, né? O maior fornecedor de jogadores de futebol no mundo é o Brasil, bastante à frente da França e quase o dobro do número de jogadores, mais que o dobro do número de jogadores do terceiro colocado, que é a Argentina. É isso aí. E o Christian Gomes falando também que existe um paralelo entre reeleição e aumento do endividamento. A gente vai fazer uma série aqui, viu, Christian? Mandar um abraço para o Christian da Sport TI, de novo com a gente aqui. A gente vai fazer uma série vai ser o Plureleições. Esse ano, 11 grandes clubes do Brasil passarão por eleições, né, Fernando? E vamos ver, né? Vamos ver quais serão os impactos nas finanças. Só um abraço aí para o Christian e colocando que nós vamos fazer esse Plureleições aí de 11 clubes, aí, como você falou, Munir, mas o que ele está falando é verdade, existe uma correlação entre o segundo mandato e o aumento do endividamento, e é o mesmo fator motivador para o futebol, é o mesmo fator motivador para essa mesma premissa para a política. Exatamente o mesmo. Chega